A primeira pergunta de hoje é NQI. Pastor, a salvação é somente pela fé ou pela fé mais as obras? Esta pergunta talvez seja a mais importante pergunta em toda a teologia cristã. Tanto é assim que motivou a reforma protestante, a separação entre a igreja protestante e a igreja católica. Nesta pergunta está a diferença crucial entre o cristianismo bíblico e a maioria dos cultos chamados cristãos. Então, vou repetir, nesta pergunta está a diferença crucial entre o cristianismo bíblico e a maioria dos cultos cristãos. A salvação se dá somente pela fé ou pela fé mais obras? Sou salvo apenas por crer em Jesus ou tenho que crer em Jesus e fazer as coisas, certas coisas? São perguntas distintas que às vezes paira dúvida sobre determinados crentes em Cristo Jesus. Vou repetir a pergunta: a salvação se dá somente pela fé ou pela fé mais as obras? Sou salvo apenas por crer em Jesus ou tenho que crer em Jesus e fazer certas coisas? Respondermos que a questão da fé somente ou fé mais as obras se faz difícil por causa de algumas passagens bíblicas de difícil ligação. Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 28, diz assim o apóstolo Paulo: concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Continuando, Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Esta palavra aio significa mordomo, encarregado da família para cuidar dos filhos até a maioridade. Ainda em Tiago, capítulo 2, versículo 24, está escrito: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Diante dessa declaração, parece aqui que há um antagonismo, dois ensinos conflitantes. Então, com respeito a Tiago 2,24, há quem veja uma diferença entre Paulo, escritor, quando afirma que a salvação é somente pela fé, e Tiago, que escreve que a salvação é pela fé mais as obras. E quero dizer, esclarecendo, que, na verdade, Paulo e Tiago de maneira alguma discordam entre si. O único ponto de discordância que alguns afirmam existir é a respeito da relação entre a fé e obras. Paulo dogmaticamente diz que a justificação se dá somente pela fé. Quem não conhece a declaração de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Enquanto isso, Tiago aparentemente está dizendo que a justificação é pela fé, mais as obras. Este aparente problema é resolvido ao examinarmos com precisão
sobre o que discorre Tiago. Tiago está negando a crença de que a pessoa possa ter fé sem produzir quaisquer obras. Tiago capítulo 2, versículo 17 e 18, está enfatizando o argumento de que a fé genuína em Cristo produzirá uma vida transformada. E esta vida transformada levará a pessoa a boas obras. É mais ou menos como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 10. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, Tiago não está dizendo que a justificação se dá pela fé mais as obras, mas ao invés disso, diz que a pessoa que é verdadeiramente justificada pela fé, automaticamente produzirá boas obras em sua vida. Se uma pessoa afirma ser crente, mas não produz boas obras em sua vida, então ela provavelmente não tem fé genuína em Cristo. É exatamente isso que os dois escritores que se parecem antagônicos estão dizendo, usando de uma mesma colocação. Paulo escreve o mesmo: o bom fruto que os crentes devem produzir em suas vidas é citado em Gálatas 5, 22, 23. Quando uma pessoa é genuinamente cristã, tem a experiência do novo nascimento, creu em Jesus pela fé para a sua salvação, o que ele deve produzir? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele conclui: contra estas coisas não há lei. Logo, depois de dizermos que somos salvos pela fé, não por obras, como lemos em Efésios 2, 8 e 9, Paulo nos informa que fomos criados para as boas obras, como eu já acabei de falar. Então, as boas obras não produzem a fé. A fé em Cristo, a mudança de vida que vai nos levar a produzir forma de viver diferente. Paulo espera tanto de uma vida transformada quanto Tiago. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tiago e Paulo não discordam em seus ensinamentos sobre a salvação. Eles abordam o mesmo assunto sob diferentes prismas. Paulo simplesmente enfatizou que a justificação vem somente pela fé, enquanto Tiago enfatizou o fato de que a fé em Cristo produz as boas obras. Aí está uma colocação que você, meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, tenha presente em sua vida. Fé em Cristo produz boas obras. Agora, se disser que tem fé, mas vive uma vida desregrada, afastada de Deus, essa fé não funciona, não tem valor. A próxima pergunta também NQI aqui para o pastor. Pastor, como posso vencer o pecado em minha vida cristã? A Bíblia apresenta vários recursos diferentes para nos ajudar em nossos esforços para vencer o pecado. Nesta vida, nunca seremos perfeitamente vitoriosos sobre o pecado. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Mas esse ainda deve ser o nosso objetivo. Com a ajuda de Deus e ao seguir os princípios da sua palavra, podemos progressivamente vencer o pecado e nos tornar mais e mais parecidos com Cristo. E o primeiro recurso que a Bíblia menciona em nosso esforço para vencer o pecado é o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo para que possamos ser vitoriosos na vida cristã. Deus contrasta os feitos da carne com o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21. E eu quero pedir a você, meu prezado ouvinte, presta atenção nisso que Paulo escreveu. Faça um confronto com a sua vida presente, se você está sendo um cristão vitorioso ou você está sendo um cristão derrotado. Diz o apóstolo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não basta ter o nome de crente. Se não for uma vida vitoriosa, com a sua carne submissa, com seus desejos, com seus apetites desenfreados, não tem vitória. Ainda, Gálatas 5, 16, 25, nós somos chamados a andar no Espírito. Todos os crentes já possuem o Espírito Santo, mas esta passagem nos diz que precisamos andar no Espírito. Não é você andar como um fantasma, é você andar com seu corpo físico, mas a sua mente está voltada para as coisas de Deus, cedendo ao seu controle. Isto significa escolher consistentemente seguir a direção do Espírito Santo em nossas vidas, ao invés de seguir os desejos da nossa carne. Temos 3 inimigos apontados na Bíblia: o diabo, o mundo e a carne, desejos nossos. E precisamos então subjugá-los, e isto acontece quando estamos em Cristo Jesus. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Edna. A Edna fez aqui um relato muito interessante. Ela disse que na noite passada ela teve um sonho terrível. Viu um bebê que estava desfalecendo, estava muito debilitado. E ela diz aqui que no sonho a mãe dessa criança não cuidava, essa criança era adotiva. Depois ela relata também que a sua filha, que mora com ela, nesta mesma noite também sonhou com um bebê fraquinho, debilitado, desfalecendo. E então isso deixou a Edna muito intrigada. O que pode ser isso, pastor? Coincidência? Ou será que tem alguma finalidade espiritual, pastor? Nós queremos dizer à nossa consulente Edna como passamos a ter sonhos, como eles ocorrem, a frequência com que nós pensamos sobre determinadas coisas, assuntos, como este caso coletivo de mãe e filha terem o mesmo sonho, o sonho parecido na mesma noite. Tudo depende
de como estamos vivendo a nossa vida cristã. Então diz aqui o escritor do livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, da muita ocupação vêm os sonhos. Como é que passam o dia? Preocupados, o que ocorre pela mente, o que estão vendo, o que está atrás, de modo a fixar aquela figura, aquele quadro que viu, como no caso, por exemplo, de televisão, um momento lá que se fixa aquele acontecimento que está sendo visto, isso vai interferir no nosso sonho noturno. É a Bíblia que está mostrando, da muita ocupação vêm os sonhos. Agora, por outro lado, para corrigir, nós temos o apóstolo Paulo que faz uma recomendação, e eu quero dizer que diariamente eu faço menção deste texto para mim próprio. O apóstolo Paulo diz assim, capítulo 4 da carta aos Filipenses, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Como é que ocupamos a nossa mente durante o dia inteiro? Como é que ela está funcionando? Se estamos fixando nossos pensamentos em coisas seculares, não tenha receio que você vai ter sonhos iguais ao que você se preocupou durante o dia. Uma ocorrência no lar, um acontecimento com o filho, vai chamar nossa atenção, fixar a nossa mente naquilo, e à noite é o que vai nos incomodar através de sonhos que algumas vezes se tornam em pesadelos. Agora acorde, minha prezada irmã Edna, com a sua filha pela manhã, pega esse trecho bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 8, e os versículos que precedem, ainda tem uma recomendação, vou passar a ler a partir do versículo 6. Filipenses 4, 6 em diante. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E ele conclui no versículo 9, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A próxima pergunta é do ouvinte Pércio. O Pércio tem notado que nas igrejas, de modo geral, aqueles hinos da harpa tão inspirados, eles têm sido deixados de lado. O Pércio declara que foram hinos inspirados pelo Senhor Jesus, hinos maravilhosos que nos ajudam em nosso enlevo espiritual, mas o Pércio diz que têm sido substituídos os louvores da harpa por cantores gospel. Ele cita aqui Damares, Fernandinho, Aline Barros, não negando, é claro, que também não sejam louvores inspirados, mas ele diz que os hinos da harpa estão sendo deixados de lado. Ele pergunta por que isto acontece em nossos dias, pastor? A situação que encontramos em todas as igrejas, de modo geral, é que
a mocidade da igreja faz sentir a sua vontade pessoal e passa a ouvir através de rádio, de televisão, programas onde só se tocam músicas ligadas ao novo ritmo e com outras colocações diferentes dos hinos antigos. Então essa mocidade quer se distinguir, preferindo uma letra que às vezes a letra do hino não tem nada de apoio na Bíblia Sagrada. É até às vezes um escárnio ao nome de Jesus. Certas músicas, a letra de certas músicas, o ritmo, estão contrários às verdades bíblicas e o culto que se deve a Deus, como Jesus declarou em João 4:24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você dirá, você está com a idade avançada de 80 e tantos anos, mas eu fui criado com a harpa cristã, com hinários evangélicos. É um deleite espiritual para quem vive a vida nova com Cristo, como nós tocamos e cantamos aqui pelas manhãs de domingo. Nossas irmãs cantam, nós estamos lendo no quadro aquelas palavras do hino que cantamos, que traz para nós uma emoção de glorificar a Deus. Que pena! São poucos os hinos, 2 ou 3, mas isto ainda se ouve, se vê, se escuta em determinadas igrejas. Aquelas palavras dos hinos da harpa cristã que motivavam alegria em nossas mentes e, quero dizer, tinha tanto resultado que a Igreja Assembleia de Deus se tornou a maior igreja evangélica do Brasil, com a mesma harpa que usa hoje. Mas reconhecemos que está havendo mudança e devemos cooperar para que agrademos nossa juventude, nossa mocidade. São pessoas amanhã que vão nos substituir, estarão à frente dos trabalhos, talvez alguns pastores desses grupos vão se levantar, mas não esqueçamos que o louvor a Deus se sobrepõe a todos os demais louvores. Pastor, para ter uma conciliação nesse assunto, o senhor é a favor de que no mesmo culto tem uma parte com louvores da harpa e outra com louvores atuais, pastor? Eu concordo com isso. Porque aí nós temos dois públicos ali, né? Umas pessoas mais maduras e os mais jovens que estão chegando, né? Cheio de disposição. Então é a favor então dessa... Eu sou a favor, sim. Porque eu venho à casa de Deus para cultuar a Deus. Admito que os jovens têm outra colocação diferente da minha, oposta. Querem instrumentos de bastante barulho, de movimento, etc. É uma natureza deles. Mas não podemos esquecer que nós estamos aqui na casa de Deus. E a casa de Deus é o lugar onde prestamos culto a Deus.